Saiu a notícia na madrugada. Roberto Firmino dá sinal verde ao Flamengo e negociações vão ter um ponto final daqui para frente. Meus amigos, José Bolt surpreende todo mundo aí na entrevista coletiva, fala dos próximos passos e Flamengo faz a primeira grande venda na era José Bolt. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que está aí de cantinho que taca o dedo no like, depois se inscreve. Lembrando, não custa nada, é de graça, simples assim, você consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu. Você que é flamenguista de verdade, dá essa moral aí, clica no like e vamos que vamos. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom. Abençoado Flá, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que entra numa nova era com o José Bolt. E eu te pergunto, você acredita que daqui para frente o Flamengo só tende a crescer? Comenta aí, você põe fé que o Flamengo vai embalar agora de vez? O Flamengo que já está em outro patamar, vai conseguir alcançar voos mais altos? Comenta aí, vamos que vamos. Meus amigos, a novela Roberto Firmino praticamente está chegando ao fim. O que acontece? Primeiro, quando José Bolt chegou no Brasil, no dia 28, no domingão, ele foi questionado por um repórter o seguinte: e Roberto Firmino vem ou não vem? Ele apenas deu um sorriso e voltou a conversar com seus companheiros ali, né? Tipo assim, não dando muita bola pro repórter. E depois disso aí teve muita repercussão, notícia de lá, notícia de cá. Roberto Firmino tem contrato até 2026 no Al-Ahly. Hoje o seu salário está na casa de 10 milhões de reais por mês. Ou seja, ele tem mais um ano e meio de contrato, que daria na faixa de 180 milhões de reais. E o Roberto Firmino, vindo tanto burburinho com o seu nome, vem para o Flamengo, não vem, aceitou, vai sair de graça, vai rescindir com o Al-Ahly. Isso tudo poderia acontecer realmente. O Roberto Firmino poderia chegar e ter um acordo amigável ali e ter sua rescisão com o Al-Ahly. Porém, que o Al-Ahly hoje ele precisa de uma vaga de estrangeiro para estar contratando mais um estrangeiro. Então seria aquele negócio: Roberto Firmino e eu conseguir o que quer, o Al-Ahly também o que quer e o Flamengo o que quer. Porém, as coisas não são bem assim. Como eu disse, para ele vir, ele teria que vir de graça, entre aspas, só por luvas. Então o Flamengo colocaria ali um salário de 2 milhões e meio e Roberto Firmino seria jogador do Flamengo aí pelos próximos 3 anos. Dizem que por ser 3 anos, Roberto Firmino toparia, porque seria mais tempo do que lá no Al-Ahly. Aí eu trouxe no vídeo anterior aí, né, no domingo mesmo, não foi no de ontem, que Roberto Firmino, se ele ficar lá 1 ano e meio ganhando esse salário anual lá na Arábia, aqui no Brasil, os 3 anos, ele ganharia quase que a metade disso, menos que a metade. Ou seja, é muito mais negócio ele ficar lá 1 ano e meio do que ele vir. E ontem ele resolveu falar aí, ontem durante a madrugada, aí, né? Já praticamente hoje. Ele disse o seguinte, numa entrevista, de que não há possibilidade dele sair do Al-Ahly agora. Ele quer cumprir o contrato até 2026 e depois que ele cumprir o contrato, ele tem projetos ainda na Europa, ele pretende ficar na Europa. Não sabemos se o projeto dele é no futebol ou para ser técnico, ele quer montar alguma empresa lá, porque ele já está com 33 anos, completa 34 agora, no comecinho de 2024, ou seja, 2025, ou seja, em 2026 ele vai estar com 35 anos. Praticamente não existe mercado para esse tipo de jogador, para esse jogador nessa idade na Europa, mas ele falou que tem projetos lá. Então, Roberto Firmino, praticamente aí, impossível vir jogar no Flamengo. Essa informação do Vêner Casagrande, ele cravou isso aí, praticamente impossível Roberto Firmino vir jogar no Flamengo. Roberto Firmino então está descartado, põe ponto final, acabou a novela. Todo mundo aí aguardando um desfecho feliz entre Flamengo e Roberto Firmino, mais uma novela que termina mal, praticamente encerrado, a não ser que aconteça uma reviravolta muito grande aí. Mas até o presente momento o próprio jogador já descartou sua saída da Arábia. Detalhe, a gente teve a novela com o Claudinho vem, não vem, vem, não vem, Claudinho disse sim, Claudinho disse que vem,
Claudinho que quer jogar no Brasil para ficar mais próximo da seleção, coisa e tal. No final das contas, passaram-se 2 anos, Claudinho não veio. Oscar, vai vir, não vai vir, vai vir, não vai vir. Tava muito difícil, o Flamengo estava lá insistindo. Quando ficou fácil, que o jogador estava livre, o Flamengo deu mole, ele se acertou com o São Paulo. Ah, mas o salário dele é alto. Sim, o salário dele é alto. Um jogador desse nível, o salário é alto. Mas o Flamengo tinha condições e precisava do meio de campo desse aí. Mas perdeu a oportunidade também. Teve também a situação lá do Endel, também jogador que está na Rússia hoje. Vem, não vem, vem, não vem. Chegou no final das contas, não veio. E agora a gente está nessa situação aí. Roberto Firmino não vem. Essa é a informação. Mudando da água pro vinho aí, falando de mercado da bola. Hoje, o Flamengo faz a sua primeira grande venda. Na verdade foi ontem. O que aconteceu? O Flamengo vendeu em agosto do ano passado 50% dos direitos do jogador Igor Jesus. Volante, bom volante, mas com o Tite não estava tendo muita oportunidade. O Flamengo vendeu ele para o Estrela Amador. E o Estrela Amador, que já tinha negócios aí com o pessoal da MLS, coisa e tal, chegou a um desfecho ontem aí. A situação é a seguinte: o Los Angeles Galaxy concretizou a compra de Igor Jesus junto ao Estrela Amadora de Portugal. Então o Flamengo tinha feito negócio com o Estrela Amadora e ficou detendo aí 50% dos direitos do jogador. E o clube da MLS desembolsará 4 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais, por 90% dos direitos econômicos do volante. O Flamengo, que possuía 50% dos direitos, receberá metade do valor, aproximadamente 12 milhões e meio de reais. Já o Estrela Amadora, que detinha aí os outros 50%, venderá 40% e permanecerá com 10% de Igor Jesus. Então, em agosto, o Flamengo tinha feito essa transação, essa negociação, mas manteve 50% do percentual, da porcentagem do jogador. E agora o Flamengo, com essa venda do Estrela Amadora para o Los Angeles Galaxy, o Flamengo vai receber 12 milhões e meio. Uma informação de Vêner Casagrande, jornalista, setorista, um dos melhores que cobre o Flamengo, trouxe essa notícia de primeira mão. Então é isso aí, meus amigos. Flamengo que movimenta de lá e movimenta de cá, acabou aí fazendo um dinheirinho com o Igor Jesus, e tem outros jogadores que estão na Europa aí que o Flamengo ainda vai fazer dinheiro ainda. Só aguardar e confiar que para isso aí o Rodolfo Landim é bom. Meus amigos, Boto surpreendeu todo mundo aí durante a entrevista coletiva da seguinte forma: Boto quer botar ponto final no X9. O cara mal chegou ao Flamengo, mas ele sabe que as coisas do Flamengo vazam. Então ele detectou o seguinte: treino. Tem repórter que entra ali, tem torcedores, tem pessoas de torcida organizada, tem youtubers, e tudo isso prejudica, porque acaba vazando a informação e não tem como saber quem foi que vazou a informação. Então, para acabar com isso, o José Boto se reuniu aí com o Eduardo Batista, Luiz Eduardo Batista, o BAP, e falou com ele, ó, que tem que acabar com isso, acabar. Além de acabar com o pessoal indo lá no CT, lá, bisbilhotando e caguetando, acabar também onde o Flamengo tiver hospedado, o hotel que ele tiver, vai ficar só delegação do Flamengo, só os pessoal envolvido com o futebol. E também nas viagens aí, em vez de bancar aquela companheirada que ia, né, amigo do fulano, filho, sobrinho, não sei o que, acabou isso, não vai ter mais isso. Então o cara chega botando ordem. Ele falou muita coisa boa ali durante a sua entrevista coletiva, primeira entrevista coletiva dele no Flamengo aí. Não deve dar muitas entrevistas coletivas, pois ele é dirigente, né, de futebol. Ele não é técnico que vai dar coletiva sempre nos pós-jogos. Ele não, vai ser muito raro, mas já deu sua primeira na sua apresentação, e ele disse o seguinte: que ele chega ao Flamengo sabendo que no Flamengo vai ser diferente, que a cobrança vai ser muito maior, a pressão vai ser muito maior do que qualquer outro clube que ele já dirigiu. O Flamengo é o maior de todos que ele já dirigiu. Elogiou o CT, falou que o Flamengo tem o melhor CT das Américas, um dos melhores do mundo, não perde em nada para os clubes europeus. Tem um baita elenco, que ele vai manter o Felipe Luiz. Ele tinha carta branca para demitir o Felipe Luiz, mas não vai demitir, e que ele pretende aí trazer mais caras da confiança dele para poder estar somando com ele ali e fortalecendo o elenco do Flamengo para que no futuro o Flamengo possa ganhar títulos.
falou que o Campeonato Brasileiro é prioridade, Libertadores também é prioridade, Copa do Brasil vai entrar para ganhar, mas na medida do possível, e assim será. Então o cara já chegou falando aquilo que a torcida quer ouvir. Não sabíamos aí se na conversa que ele teve com o BAP já alinhou ele sobre isso, né? Provavelmente deve ter sido. Mas ele disse também que assistiu alguns jogos ali para analisar o perfil do Felipe Luiz, conversou pessoalmente com o Felipe Luiz, coisa e tal, e chegaram a esse consenso aí. Não desmentiu, mas esclareceu o que aconteceu com o Davi Luiz. Aconteceu o seguinte: na Europa, o costume deles são, o dirigente conversa direto com o empresário e não com o jogador. E aqui no Brasil ainda tem muita gente que conversa direto com o jogador, direto com o técnico. Então ele conversou direto com os empresários do Davi Luiz, falando sobre o desligamento do jogador, que não ia renovar, que ele podia ir ser feliz em outro clube. Porém, parece que os empresários dele não repassaram para ele, ou ele não quis ouvir os empresários e acabou tendo essa situação aí que ele ficou sabendo pelas redes sociais. Mas não foi culpa dessa vez do Flamengo. Muito bom essa notícia, por quê? Porque a gente estava pensando, na gestão do Landim era assim, o jogador ficava sabendo pela imprensa, pela internet, e muitas das vezes isso prejudicava ali, tanto quanto, né, a moral que o time tinha com o jogador, a responsabilidade, honestidade, e eles não foi isso. Isso aí foi um mal entendido, mas já está esclarecido, bola para frente. Agora o Flamengo, segundo informações aí, o Flamengo mira um novo jogador, é o Traoré, isso mesmo, Traoré, de 1,83 m, jogador aí que tem 23 anos, interessa ao Flamengo, mas na verdade foi oferecido pelos seus empresários ao Flamengo, então não há negociação no momento, mas José Boto fala que vai analisar com bons olhos. Só que tem a questão de que o jogador se lesiona muito, apesar de estar com 23 anos, já se lesionou bastante. Em 13 partidas fez 2 gols, não deu nenhuma assistência, então não é esse jogador desse nível. Só que o José Boto, como dirigente profissional que ele sempre vai trazer jogadores novos, com potencial futuro, porém, né, jogadores desconhecidos ainda e a um baixo custo. Esse jogador hoje está na casa de 4 milhões de euros. Ou seja, o mesmo preço que o Igor Jesus está sendo vendido. Se você comparar um atacante com um volante, o atacante sempre é mais valorizado. Mas é aquele negócio, né? A gente não conhece bem sobre jogadores, pesquisei algumas coisas aí, mas não é grandes coisas assim, né? Pelo que parece não, mas o cara que é profissional do ramo garante que vai analisar sempre jogadores com qualidade e potencial futuro, então a gente tem que acreditar isso, e é isso, né, meus amigos? E falando nisso aí, ele que é um especialista em recuperar jogadores, ele falou, às vezes o time faz um investimento, aquilo não rende e o time acaba se desfazendo, não pode ser assim. Ele falou também que o Gabigol, quando esteve com ele na Europa, não rendeu nada, praticamente zero, e no Flamengo foi ídolo. E que agora está chegando aí, quer recuperar alguns jogadores. Alcaraz, por exemplo, é um deles. Maior contratação do Flamengo aí. Gastou muito dinheiro com o jogador, até agora não conseguiu entregar praticamente nada. E precisa ali, né? Tá se melhorando, tá tendo uma conversa para que o jogador possa aí ser recuperado. Mas um detalhe, ele falou que o time tem que ter uns psicólogos à altura, pessoas competentes para estar conversando e ver o que está acontecendo para o jogador não estar rendendo. E que no Flamengo todo mundo tem a obrigação de render. Por quê? Porque o Flamengo hoje tem um belo CT, tem o salário em dia, disputa grandes competições, é o time de maior visibilidade das Américas, um dos maiores visibilidades do mundo. Então, o cara no Flamengo só nisso aí já está motivado. Ou seja, o cara tem que render. E é isso aí. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve. Forte abraço. Fui, tamo junto. Valeu, meus amigos. E é nóis.